excessiva nos grupos espíritas. E eu fico muito feliz aqui em apresentar, para quem ainda não conhece, Décio Oliveira. O Décio é dirigente da Instituição Espírita Batuíra. Ele é um exemplo que eu tenho a ser seguido, uma pessoa que tem muito estudo, uma dedicação há muitos anos à doutrina. O Décio cuida de uma casa muito grande, que não trabalha só com estudo, faz muitas obras de caridade, desde o Natal com crianças de creche, distribuição de cesta. O trabalho do Décio é muito grande nessa seara e é um trabalho a ser admirado. Então, é com muito prazer, Décio, eu recebo você, agradeço a sua presença, fico muito feliz mais uma vez. Convido também a todos para, quem puder, o Décio, durante o período da pandemia, começou a fazer apresentações pelo Facebook. Você encontra em Décio Júnior, todo dia às 8 horas da noite. Décio, muito obrigado, agradeço e passo a palavra para você. Você tem aí uma meia hora, não mais, 40 minutos, para desenvolver o tema. Boa tarde para todos vocês. Feliz estou eu, esse Cisco do Cisco, como falava Francisco, agradecendo a oportunidade que vocês nos oferecem de levar um pouquinho da doutrina a várias partes do mundo, que a nossa doutrina ela está enraizando para o outro lado do planetão, lá em Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca. Então tem vários lugares já, e aí na Alemanha também, Inglaterra, lugares onde a gente tem nossos confrades e amigos. Até na China, a Lena falou que tem gente já praticando nossa doutrina, que maravilha. E, em especial, gostaria de deixar aqui um abraço especial e pelo convite dessa mulher corajosa e laboriosa, que para mim é uma bandeirante da doutrina espírita, que é a Lena. Porque não é fácil você montar um grupo espírita num país ainda que não tem, assim, um conhecimento abrangente da doutrina, e é complicado. É complicado, é muito choro, muita noite de choro, né, Helena? Muita dificuldade para as pessoas entenderem qual é o projeto do bem. Então, aqui as trevas atuam incansavelmente. Nós vamos falar de um assunto muito tocante dentro dos grupos e casas espíritas. É um assunto muito delicado, sensível, inclusive, para nós, porque nós somos pecadores, somos imperfeitos. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec faz essa pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes, às vezes, eles que vos dirigem. Então, por essa resposta dos espíritos, a gente já tem uma noção da influenciação dos espíritos que estão em nossa volta. Gente, outra coisa, eu tive Covid, então eu estou assim, tendo uns lapsos de memória. Eu peço desculpa. Inclusive, eu tenho um mapinha aqui na minha frente para mim organizar a minha fala, tá? A influenciação obsessiva, ela aparece como um câncer na nossa sociedade. E nós somos atacados pelas nossas invigilâncias, pelas nossas fraquezas. E sabedores que o mundo invisível, eles são bem organizados. Ao contrário daquilo que as pessoas falam de inferno, das trevas, eles se organizam também. São grandes empresas do mal, são grandes empresas perniciosas, maldosas, e eles usam os seus eleitos nas brechas, fazendo de instrumento, caindo sob seu jugo. Então, eles nos escravizam no momento que nós cedemos a eles.
Mas todas as vezes que um ou mais componentes do grupo caem, da nossa casa, ou do grupo de vocês, ou do grupo qualquer um, é necessário um trabalho árduo de resistência sem desistir do ataque de um lobo redil, sabe? E é importante a gente ficar vigilante, como diz o Mestre Jesus, né? Ficar ligado na situação que se passa em nossos grupos. Dentro dessa performance de trabalho, como é que nós devemos agir? Quais são os conceitos que devemos usar? Caridade, harmonia, calma, amor, seriam ou é o maior antídoto contra esse veneno. Assim, desperta em nós o desejo de abrir o olho e libertando das garras do adversário, que são esses espíritos que querem atacar as casas espíritas. E existe um livro que poucos de vocês conhecem, que é esse aqui, ó. Aconteceu na Casa Espírita. É um livro assim que eu vi uma sequência mais real que acontece dentro das casas espíritas. E nesse livro conta o enredo, esse livro tem um enredo sobre o ataque de uma falange das trevas direcionada a esta casa espírita. E eles são bem organizados. É assustador o tamanho da organização desses comandados das trevas. São obedientes abaixo de chicote, abaixo da dor e do sofrimento, nos comandos a eles. E eles atacam as casas espíritas e os grupos de espírito com a maior sutileza, sem o maior sentimento de caridade. Como falei no início, as trevas são uma sociedade do mal organizada para atacar cada vez mais as perversas intenções. As hierarquias conhecem daquele grande chefe, subchefe, como uma empresa da escuridão. Eles conhecem todos os nossos passos quando vêm atacar, eles ficam vigilantes, ficam observantes das nossas atitudes. E sabem todo tipo de trabalho que a gente faz, todo tipo de processo que nós temos, os departamentos que nós temos dentro das casas espíritas, eles sabem tudo. Vocês imaginam, eles fazem um planejamento para poder atacar a casa espírita, sabendo da vaidade de cada um, da fraqueza de cada um, da inveja e dos ciúmes de cada um. Mas tem uma coisa, quando o trabalho é sério, numa casa espírita, na esfera do Evangelho, a gente tem os espíritos luminosos nos protegendo. Nós temos os espíritos amigos nos abraçando. Só que quando nós caímos nas malhas das trevas, por vaidade, por ciúme, a gente perde essa sintonia, mesmo trabalhando dentro de uma casa espírita. A gente fica completamente desnorteado e passa a agir da forma que eles querem, porque eles vão criando aquela obsessão chamada fascinação. Para mim, no meu conceito de obsessão, é uma das obsessões mais críticas que tem, porque a pessoa está falando uma coisa que ela sabe que não é verdade, mas ela traz para dentro dela como se fosse a única verdade que existe na face da Terra. O médium, ele pega um espírito zombeteiro, um espírito das trevas, traz o conceito desses espíritos para dentro de si e, ganhando a confiança do grupo, começa a fazer uma palavra antidoutrinária, saindo da fórmula cristã do Evangelho, falando de Jesus, mas trazendo informações distorcidas da renovação, da união e do crescimento espiritual.
Então, aqui, a gente começa a ver que as casas sempre, ela vai ter uma vantagem, a casa espírita. Por quê? Quando você abraça um irmão que vem do mundo espiritual, das trevas, e traz ele para o nosso colo, para o nosso carinho, para os nossos trabalhos, para poder fazer o socorro fraterno a esse irmão, você começa a ter um diálogo com ele de amor e de carinho. Daí esse irmão fala assim, cadê as correntes que tinham aqui? Cadê as amarras que tinham aqui? Cadê os venenos que tinham aqui? Porque meu chefe disse que vocês iam me dar veneno, que vocês iam implantar chip na minha cabeça. Essa é a história que eles contam para amedrontar, para eles não caírem, não mudarem de pensamento, de sentimento, achando que vão ser tratados mal. E eles já deixam de sobreaviso que se eles caírem na malha do bem, eles não precisam nem mais voltar, apesar que não volta mesmo. Mas alguns escapam e retornam, é que nem um viciado de droga. E aí passam a ser castigados. Olha só como é que as trevas não têm chance. E a maior revolta dos grandes das trevas, dos chefões das trevas, são os milhares de espíritos que são recuperados. Eles falam que perderam seus homens e no seu exército. Muitas casas espíritas atacadas, que não tiveram vigilância, e deixaram de se cumprir as tarefas doutrinárias, do estudo, dos trabalhos, das boas mensagens, da caridade para o semelhante, elas foram dizimadas, acabaram. Aqui eu vou falar para vocês uma coisa, tem uma passagem aqui nesse livro que tem uma atuação das trevas que é complicada. Quer ver? Tem uma moça num centro espírita que se chama Márcia, ela é tarefeira no campo das entrevistas. Quando as pessoas chegam a primeira vez e ela faz a entrevista. Só que ela tinha um marido muito difícil. O marido não queria que ela fosse ao centro espírita. Veja que a gente sabe de muitas histórias dessas que chegam a nossas mãos, né? Ou a mulher não gosta do centro espírita, ou o marido não gosta do centro espírita. Daí ele diz para a mulher assim, mulher, você tem que parar com essas coisas de espiritismo. É preciso pensarmos um pouco mais na nossa vida financeira. Quanto você recebe dos seus centros pelas horas empenhadas no serviço ao espiritismo. Olha só o ataque das trevas. E ela, com muita paciência, com muito carinho e tal, conversa com ele, mas ele fica visivelmente irritado. Ele não gosta porque ele teve que ceder à calma dela, à bondade dela. Daí ela fala para ele, mas e você, meu bem? Respondeu a esposa, procurando tolerar. Mas veja, tenho cumprido com os meus afazeres na casa. Permanece tudo em ordem, não lhe falta nada. Faço todas as vontades do que você se queixa. Só porque me dedico algumas horas por semana aos trabalhos voluntários promovendo o bem, aí o homem rude fica com palavras mais densas. E na orelha desse homem rude bate um obsessor. Olha o que o obsessor fala para ele. Vocês acham que ele ia falar o quê? Vai lá, bate nela, faz isso. Não. Olha só a sutileza e a esperteza do obsessor. Foi nesse interim que o adversário da verdade o envolveram com esses pensamentos. Olha o pensamento. A igreja. Vá para a igreja. Mostre a ela que você é mais caridoso. Se ela vai ao centro, você também pode ir aos cultos evangélicos. Deus precisa de você. Sendo envolvido por esses pensamentos exteriores, porque deseja sair de casa e desenvolver ideias que chegam vagarosas. Então, os espíritos estão tentando levar ele para a igreja evangélica, mas essa igreja evangélica que eles querem levar, para quê? É para induzir ele ainda mais contra a doutrina espírita. Porque ele vai chegar nesse templo, em homenagem a Mamão,
O administrador desse templo é um espírito que aqui fala que chama Daniel, uma entidade da última encarnação. E essa entidade tem uma admiração pelo chefão das trevas. E essa entidade foi colocada nesse templo para envolver o pastor em suas falas, magnetizando a mente do público que lá participa. E ele falou, junto com um assessor das trevas, que ele queria comandar a reunião. E ele liberou para poder induzir o marido dela a aquilo que eles queriam. E ele concedeu a palavra e, no momento do culto, foi para atingir o Boaventura, que era o marido da Márcia, em cheio, para que ele chegasse na casa dele e criasse problema. Então, estou falando esse pedacinho aqui para vocês. Por quê? Porque é uma coisa muito crítica e arriscada e perigosa para aqueles que não têm uma observação vigilante. Então, é perigoso porque a gente vê muitas casas espíritas, muitos grupos espíritas, fazendo o quê? Fofoca dentro do centro espírita, ligando um com o outro, falando mal um do outro. Quando não concorda com uma coisa, deveria ter capacidade de se reunir, de se conversar, de se alinhar. Não, fica fazendo futrica entre um e o outro. É isso que as trevas querem. É isso que as trevas querem, desenvolver a discórdia no nosso caminho. E o que vai acontecer? Vai acontecer que um vai ficar criticando o outro e não vai chegar em nada. Uma outra coisa que acontece também nas casas espíritas grandes, que, inclusive, como o Gustavo falou, a nossa casa hoje, ela tem um grupo grande de pessoas. Hoje a nossa casa, para vocês terem uma ideia, a nossa visita anual é de 40 a 50 mil pessoas por ano que passam pela nossa casa, entre tratamentos, estudos, obras voluntárias. Então, nós estamos sentindo até falta desse movimento nesse momento. A gente tem que ficar super vigilante, super vigilante. Uma introdução que teve aqui, eu vou contar para vocês, porque a Lena conhece, o Gustavo também conhece, e muito mais amigos nossos aqui de Campinas e de outros cantos do Brasil que estão assistindo, conhecem também. No dia do Dr. Fritz, no final de semana, nós recebemos uma média de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Cada trabalho que fica lotado, fica gente na rua, gente dentro do centro espírita. E um dia, como vários, nós já aconteceu isso, que há 8 anos nós estamos aplicando esse trabalho, apareceu um jovem e vimos que esse jovem ou ele é esquizofrênico ou ele deve ter alguma dificuldade mediúnica, ostensiva, mal cuidada. Ele começou a passar mal, o Dr. Fritz pediu para ele subir lá na música, acompanhar os músicos. E o Dr. Fritz falou, olha, filho, olha esse moço, fica de olho nesse moço. E eu subi, fiquei mais perto do palco, e de repente ele começou a fazer louvor, numa língua estranha, tal, em hebraico, alguma coisa parecida. Eu subi e comecei a conversar com ele, com calma, tudo. Nisso, sobe uma moça dizendo que é a esposa dele, cheia de indumentárias, roupa tipo de cigana, um monte de coisa. Fala, deixa comigo que eu cuido. Eu não ponho a mão nele, que ele é um menino sagrado. Falei, meu Deus do céu, né? Eu fiquei na observância, não falei nada. Falei, não posso falar nada que ela vai. É isso que ela quer. Ela quer uma discordância para fazer uma distonia no trabalho, né? Tirar a energia do trabalho. Daí ela veio, eu fui lá e falei, moça, só um minutinho. Vamos levar ele lá para baixo, que aqui ele não pode ficar. Peguei esse rapaz, levei lá para baixo para encurtar a história e comecei a conversar com essa moça. Falei, então, mas a
senhora é esposa dele, tudo. Sou. Eu vim aqui porque eu vou curar muita gente. Falei, o quê? Não, eu vim aqui porque eu vou curar muita gente. Eu já passei pelos processos de estudo, eu já estudei espiritismo, estudei esoterismo. Eu falei, moça, aqui você não vai curar ninguém, não. Aqui, para a senhora passar a trabalhar com a gente, a senhora vai ter que passar pelo processo do estudo. Não é assim, a senhora vai entrando na casa de uma pessoa, vai abrindo a geladeira, as portas, o guarda-roupa e vai levando o que quer. Calma, a senhora pode até trabalhar com a gente, mas a senhora tem que entrar nas normas da casa. Não, não preciso de norma nenhuma. Eu falei, então a senhora não vai trabalhar. Infelizmente. Mas quem que é o senhor? Eu falei, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um trabalhador da casa. E eu tenho essas ordens nesse momento, que é para a senhora estudar com a gente. Ah, tá bom, então. Então vou ver se eu venho estudar. E que dia que é esse estudo? Foi às segundas-feiras, às 8 horas. Pode vir. Chegou na segunda-feira, às 8 horas, fiquei esperando. Não apareceu? Nunca mais apareceu. Então, são espíritos que são infiltrados, porque se a gente tem vaidade, se a gente tem a moral destrambelhada, com dificuldade de equilíbrio, a gente abraça isso daí para mostrar a pessoa vem cheia de colar, cheia de coisa, achando que é a rainha da cocada, né? O que acontece? A gente entra no caminho das trevas. Como outros irmãos e irmãs que passaram pela nossa casa, que também queriam impor aqui coisas que não era o propósito do nosso trabalho. Então, não é fácil a gente dividir. Por isso eu falei para vocês que a Lena ela vai chorar muito, já chorou muito. Vocês também vão chorar muito, aqueles que amam a doutrina. Quando vê pessoas assim destemperadas, que a gente não pode fazer mal. Pelo contrário, a gente tem que abraçar esses irmãos, né, recolher esses irmãos, para depois recebê-los de uma forma tolerante, tá? Então, essa é a oportunidade de colocar na prática nossos conhecimentos, avaliando o valor da vida no bem. Porque nesses momentos, os mentores libertam centenas e milhares de espíritos algemados nas sombras, quando eles querem dominar os centros espíritas, mas ficam na corrente da luz e ficam desequilibrados, tá? Então, a gente tem que ter confiança e fé nos nossos mentores. E para que os grupos não se acabem, a harmonia é essencial. Porque dentro dos grupos é interessante, das casas espíritas, aparecem sempre as ideias de modismo, agitando assim as novidades antidoutrinárias. Então, não que uma ideia nova não possa ser aceita dentro de uma casa espírita. Como Kardec diz, nós não sabemos toda a verdade ainda. Mas ela tem que ser analisada, como Kardec fez, como outros irmãos queridos, sérios, fazem. Passar pelos crivos da razão e ver se é bom, se não é bom, se vai prejudicar alguém ou se não vai prejudicar a casa. A gente tem que pensar num todo, na casa, não na gente. E tem muitos trabalhadores da casa que se sentem dono da casa. Não é assim que funciona. Existe, sim, uma diretoria, um dirigente, existe, sim, uma norma, às vezes, até um pouco rígida, justamente por causa desses espíritos que vêm querer infiltrar dentro da casa espírita. Uma outra coisa que eles fazem também, para fiquem atentos, eles combinam com as falanges das trevas, de alguém que nem desse marido dessa Márcia que frequenta o centro espírita, consegue tirar o obsessor dele, combinando com o obsessor que depois ele vai ter um prêmio, ou vai ter um ganho por ter tirado o obsessor do lado da pessoa, a pessoa se renova, fica uma maravilha, fica bem.
E a pessoa é levada no centro espírita, começa a estudar, e como a pessoa gosta da doutrina, de participar, ela começa a ganhar a confiança de todos, de todos. Daí ela começa a trazer ideias nos departamentos da casa, tá? Ideias por isso que cada departamento da casa, cada grupo da casa, ou o conselho da casa, ou o dirigente da casa, tem que ter experiência doutrinária. Não adianta falar assim, vamos pegar o livrinho da doutrina espírita e fazer um centro espírita. Ótimo, vamos fazer. Mas vamos fazer com o pé no chão, com seriedade, sem vaidade, cumprindo o roteiro do Evangelho. Roteiro do Evangelho. Porque, gente, até hoje, tem gente que quer subir no púlpito para mostrar que fala bem. Não é que nem a gente, assim, como nós, que é um dedo de prosa. Isso aqui nosso não é uma palestra, é um dedo de prosa, sabe? São observâncias que nós catalogamos durante anos. Então, isso não está escrito no livro, a não ser que está aqui aconteceu na Casa Espírita. E não vão achar outro livro igual a esse, dos acontecimentos de obsessão que gera dentro da Casa Espírita. A obsessão, como diz o meu querido amigo Raul Teixeira, um dos palestrantes maravilhosos que nós temos no Brasil, como o Divaldo, como o Chico e tantos outros, as obsessões, ela começa geralmente pela obsessão simples. Ela não começa pela fascinação, pela subjugação. São as pequeninas coisas que são tocantes no nosso dia a dia. É como a agulha. Fura aqui um dia, fura aqui outro dia, fura aqui outro dia. O dia que tiver uma marca grande de furo, o que vai acontecer? Vai causar uma grande inflamação, uma ferida enorme. E pode virar até um câncer. Daí o sofrimento é maior, daí a dor é maior, para que a gente possa entender melhor a vida. Gustavo, quanto tempo tem? Décio, pode ir desenvolvendo, pode falar. Mais uns 10 minutos, se você quiser. Ou eu já posso começar a participar fazendo as perguntas, hein? Isso que eu ia falar, Gustavo. Oi, Décio, aqui é a Carol. Quem sabe depois, quando você quiser concluir, vai concluindo o seu pensamento, a gente pode depois ali para frente abrir para bate-papo e perguntas, né? Não, tudo bem, eu só vou concluir então, porque a minha Covid aqui está meio complicadinha, né? Garganta seca, um monte de coisa aqui. Desculpa, viu? Tá excelente, não tá tudo ótimo, não estamos percebendo nada, não. Bom, Décio, então, quando você bebe um pouquinho d'água aí, esse dia que você comentou do rapaz que subiu no palco, eu lembro que ele começou aleluia, aleluia, começou a gritar bem alto, mas como eu estava à distância, eu não vi o que aconteceu, eu só vi você do lado dele. Então, às vezes, um outro trabalhador na casa não tem noção o que um dirigente de uma casa espírita passa, né? Então, às vezes, assim, eu lembro no trabalho, eu já escutei assim, ou o Décio é muito rígido, ou alguma sugestão, fala assim, gente, eu venho aqui só para esse trabalho. O Décio está aqui todo dia. Então, vocês não têm ideia o que é um dirigente todo dia numa casa espírita, né? Então, esse dedo de prosa aí, como você chamou, está sendo muito bom, porque a gente, às vezes, não tem ideia. E eu fiquei pensando depois, o que passa na cabeça daquele rapaz lá em cima gritando que vai curar, né? Ele gritava muito aleluia, 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 né? Então, aí fica até uma pergunta já primeiro para você. O que passava na cabeça dele? O que a gente imagina que passava? Olha, Gustavo, é o seguinte. As pessoas, às vezes não sabem o que é uma mediunidade ostensiva. E às vezes ela vem desde algum tempo sendo tratada de uma forma que para ela não é bom, não é legal. Uma forma, vamos dizer assim, não errada, né? Porque não existe coisa errada.
mas uma forma que para ela não vai ter um resultado positivo, né? Não tem uma orientação, como nós temos no Livro dos Espíritos, como nós temos dos fenômenos, dessas reações mediúnicas que a pessoa adquire. E também existe ali um pouco de vaidade, você viu, com um pouco de orgulho, que ele queria cantar, eu proibia ele de cantar. Eu falei, não pode cantar aqui gritando desse jeito, aqui não é lugar de gritar, né? Ah, então tá bom, vou ficar calmo aqui. Eu falei, ótimo, fica calmo. Daí a mulher subiu lá, como eu contei para você. Mas o caso dele é uma mediunidade descontrolada, completamente desequilibrada e ostensiva, muita sensibilidade, que podia produzir muitas coisas boas para ajudar as pessoas. Entendeu? Sim. Entenderam? Sim, sim. Odécio, pode fazer, a gente pode fazer outras perguntas? Quando você quiser. Ah, então Se vou eu, aproveitar se eu, deixa. se eu souber responder, Tá se eu não ótimo. souber, eu dedico ao livro. Eu acho que, justamente como o Gustavo falou, esse termo que você usou de prosa é ótimo, porque daí a gente faz um ping-pong assim, então quem sabe se alguma pessoa que estiver aqui participando também tiver como agregar informação, é super bem-vindo. Eu estava pensando assim, o tema que você trouxe para a palestra é extremamente interessante, né? Eu acho que dá para desdobrar em várias vertentes. A minha curiosidade é num contexto agora que a gente está vivendo da pandemia, onde as casas espíritas estão com um trabalho reduzido, né, na questão, obviamente, presencial, se no teu entendimento aqui das pessoas presentes, se para essas falanges do mal, né, isso facilita ou dificulta o processo de interferência? E respondendo essa primeira pergunta, né, se facilita ou dificulta o processo de interferência perversa ou perniciosa junto aos grupos espíritas, de que maneira que nós podemos, dentro desse contexto de isolamento social, de distanciamento social, vamos dizer assim, nos protegermos mais ou tentar, vamos dizer assim, impedir ou dificultar, vamos dizer assim, os trabalhos dessas equipes que não querem muito o nosso bem. Então, se você puder, talvez, discorrer um pouquinho sobre esse tema, eu ficaria agradecida. Sim, é um tema interessante e atualíssimo, né? Por quê? O que acontece? Porque nós estamos passando por essa pandemia, em primeiro lugar. Porque a data limite. Lembra do Chico? Que o Chico falou que em 50 anos, todo mundo achou que a data limite era 20 de julho, de tá. Data é período, não tem dia certo, é período de 50 anos. E no período de 50 anos, o bichinho abriu a porta e ele saiu. Nós temos um ditado dentro da doutrina espírita que fala assim: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, essa dor que nós estamos passando é para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Por quê? Não existe nada por acaso. Há 2 séculos atrás, um estudioso de não sei qual país agora, que minha Covid não deixa lembrar o nome, ele falava que ia acabar com o mundo, talvez, ele falava assim, que ia acabar com o mundo, não era a Terceira Guerra Mundial, era um bichinho chamado vírus. Olha como a espiritualidade está 200 e poucos mil anos à nossa frente. Não eram as bombas que iam acabar, e sim o bichinho. Agora, como é que nós podemos fazer para nos protegermos, porque as casas espíritas estão fechadas? Aí a gente vai no Evangelho de Jesus e fala assim: qual era o templo de Jesus? O Monte das Oliveiras, os riachos com os leprosos, os vales com os leprosos, as piscinas das sinagogas. Então, o espírita é um ponto de recolhimento, um ponto de união dos espíritas para poder elaborar uma vibração. Mas, como muitas religiões, como muitas doutrinas, que nem Rosa Cruz, por exemplo, eles fazem uma vibração
com todos os irmãos, os confrades. Tem uma hora que eles marcam à noite e todo dia que é marcado, todos entram em sintonia, focando um só lugar, levando energia para aquele lugar para que seja distribuída. Nós espíritas aqui no Brasil estamos fazendo o quê? Usando as redes sociais e abrindo o centro apenas com um número mínimo de pessoas para socorros imediatos, pessoas assim que não têm assim condição mesmo. Então, se eu conseguir responder, é de fato isso aí. Décio, então aí completando só, você acredita que quando o centro espírita reduz os trabalhos, ele fica mais vulnerável à ação das trevas? Não, pelo amor de Deus, não. O que deixa vulnerabilidade no centro espírita não é o centro, somos nós. Se nós pensarmos negativamente, se nós pensarmos destrutivamente, a gente vai abrir as portas. Porque eles já atacaram. O que eles querem? Que a gente abandone tudo. Só que existe uma forma regrada para você equilibrar essa situação. Não é na loucura como eles querem. Vocês têm que abrir amanhã, porque tem gente passando mal. Gente passando mal sempre vai ter. Amanhã, ou depois do Covid, amanhã. Não tem gente com dor de dente todo dia. Você é dentista? Agora, com Covid ou sem Covid, vai parar a dor de dente? Não vai. É assim a mesma coisa a espiritualidade. Você entendeu? Então, nós é que temos que renovar nossas ideias. Fazer as nossas ideias mais equilibradas possível. Quando a gente tem amor no coração, sentimento bom no coração, alegria no coração, não tem mal que nos afete. Perfeito, Décio. Eu reforcei a pergunta porque imagino que é um pensamento muito comum. O pessoal pensa assim, será que agora está mais vulnerável? Não está? O que está acontecendo? E agora, então, outra pergunta aí, pessoal. Com a Covid, você passou essa fase aí e agora? Está mais fortalecido? Como você se sente? Pelo ter tido a doença? É? Vou falar para você, viu, cara? Eu sou humano como todo mundo. Eu achava que era muita propaganda. E acho que por ter falado muito alto, falar assim, então experimenta para você ver a propaganda. Eu agradeço a Deus por ter passado e ter saído muito bem. Algumas sequelinhas aí que o médico diz que é 1 mês, 2 meses no máximo, já estarei apto, né? Mas eu senti muita falta de ar, uma tosse estranha, uma dor no peito estranha, mas eu não tive nada cardíaco, não tive nada pulmonar, estava tudo limpinho. O médico falou, não, você não tem nada. O que ele desconfia, que eu fui no otorrino, é que eu peguei uma alergia muito forte, e meus ouvidos ainda estão com probleminha e minha mente está dando uns tilt aí. Mas deu para repensar bem, viu? Quem passa... É a terceira vez, né, que eu passo, assim, coisa de risco, né? Um câncer, um acidente de automóvel, agora o Covid. Ninguém me quer lá. Eu fico aqui mais um bom tempo. Então, esticando aí, se não é a hora, não tem jeito, né, Décio? Existe uma coisa que tem um contratinho, né? Mas também, quando é para ir, também não tem habeas corpus, não. Tem prorrogação. Eu já estou no terceiro tempo. Estou falando que eu sou gato, né? Espero que seja 7 vidas. Décio, então, eu vou te pedir mais uma coisa aí antes de... Vou puxar um pouco o assunto. Queria que você contasse sobre o Natal do vovô Nestor, como funciona, como é que vai ser esse ano e como que as pessoas podem ajudar. Olha, pessoal, bacana esse assunto aí. Vou tomar um copo d'água aqui. Ó. Eu queria que vocês, se vocês estivessem na casa de vocês, pegassem um copinho d'água, eu queria fazer uma oração para fluidificar a água no final, se for possível. Bom, há muitos anos, o Batuíra sempre se dedicou às causas
voluntariados e voluntários, né? A gente cuidava de uma parte aqui da nossa comunidade aqui, que é do nosso lado, dando marmitex para as famílias da invasão aqui do Parque Uziel. Depois, por motivos de estrutura e de logística, nós mudamos para a cesta básica por causa que o trabalho era muito difícil, a casa pequena, tudo, então nós mudamos de logística. Aí o grupo foi crescendo mais, aumentando muita coisa, nós passamos a ter dificuldades com esse pessoal. Muito pessoal começou a trazer gente que não precisava, e a gente não tinha assim como fazer uma análise daqueles que realmente precisavam. E aí passamos a trabalhar com creches, né? Creches que a ONG pegou da prefeitura que estavam falidas e trabalham com crianças dessas comunidades. Então, todo ano, nós fazemos uma festa de Natal para 700, 800 crianças e seus familiares. Depois eu posso passar umas fotos para o Gustavo. A gente faz uma festa grande. O ano passado, nós distribuímos 1.200 cestas de Natal, 700 brinquedos para as crianças. Ganhamos tanta coisa que deu para dar para 3 creches. Ainda fora de Campinas também, que é co-irmã da nossa Casa Batuíra. Então, esse é o trabalho do Batuíra. O pessoal aqui é bem empenhado, o pessoal aqui é bem unido, tá? O pessoal não deixa a peteca cair mesmo, tá? Todo mundo trabalha, se veste de palhaço, Papai Noel, arruma música, arruma super-heróis, não sei de onde sai tanta coisa, carrinho de pipoca, tudo que vocês pensarem aqui, cachorro-quente. Só que esse ano vai ser feito tipo drive-thru, por causa da pandemia. Então, vai ter um voucher, eles vão pegar um voucher, entrar numa fila, os palhaços vão dar os brinquedos, dar a cesta básica, o Papai Noel, e eles vão caminhando para casa. Infelizmente, nós tomamos essa linha para não correr risco, né? Porque a coisa não é muito séria, gente. Esse negócio da Covid é muito sério. Tem governante, gente falando que é conversinha, que é gripinha, que é isso. Mas, olha, então, pode ser para quem tem condições de ter um socorro médico legal, mas para quem, como assim, está na linha da pobreza, eu acho que não, só Deus mesmo. Décio, a Hilda quer fazer uma pergunta ainda sobre o tema de obsessão no Centro Espírita. Fica à vontade. Oi, Décio. Obrigada pela sua palestra, né? Mesmo doente, tá participando aqui, tira o chapéu, viu? Muito obrigada. Mas vamos tentar não estender muito, né? Porque eu acho que é horário que você deveria estar em cama. Esse tema Eu vou fazer palestra à noite daqui a pouco. Ai, meu Deus. Esse tema é um tema muito delicado, né? É um tema que eu creio que todos os centros espíritas, as casas espíritas já passaram por isso. Há pouco tempo no nosso grupo espírita nós passamos, né, por isso, né? Foi uma situação muito delicada, né? E como dirigente a gente é muito afetado, né? Porque se eles não conseguem te afetar diretamente, eles usam todos os meios, como você falou, né? Que esse livro, e aconteceu na Casa Espírita, eu tenho como um livro de cabeceira, né? Porque sempre quando percebo que já está havendo invasão, eu já vou direto para o livro. Agora, como nós passamos por essa situação, aqui na Alemanha os grupos são menores, né? Você fala do seu grupo, que é um grupo grande, aqui a gente não tem assim, um grupo tão grande. Então, são grupos pequenos. E aí tem
os alemães e tem os brasileiros, né? No nosso grupo tem alemães. O difícil, quando você fala, que o Gustavo estava falando da disciplina e da rigidez, muitas pessoas não entendem essa disciplina, né? Então, você é visto como dirigente rígido, porque você é rígido, porque você quer impor, mas não consegue entender essa responsabilidade que é. E os alemães, né, do nosso grupo, eles não conseguiam entender por que tanta disciplina, né? E aí vem assuntos esotéricos, e aí você quer né, não bloquear, mas falar que é um grupo espírita, e isso acaba causando muitos conflitos, né? Você ter que, a um ponto, não proteger, mas dizer que é um centro espírita e não. E então houve, né, muitas confusões com os alemães não entendendo essa disciplina. Agora, se encontrar o meio termo, como, né, você como dirigente, você consegue encontrar o meio termo, você manter a disciplina e ao mesmo tempo entender as pessoas que têm problemas com essa disciplina. Assim, Sim. né? Como não ser tão rígido, mas ao mesmo tempo você encontrar o equilíbrio ali. É Hilda, né? É. Ai, me esqueci, que sorte. Então, no Evangelho de Jesus tem uma coisa que eu sigo e que me toca muito, me dói muito. Seja mais rigoroso para convosco do que para com seus semelhantes. É difícil, é complicadíssimo, porque você não sabe, assim, no sentimento da outra pessoa, o que é ser rigoroso para ela, o que é ser duro para ela. E a gente, existe normas, existem ensinamentos evangélicos, né? Porque se tira um exemplo de Moisés, que Moisés teve que ser duro com o povo arredio, que era escravo no Egito durante séculos e séculos, com as leis mosaicas, com os mandamentos, que era mais uma lei civil do que um mandamento divino. E mesmo assim, ele não conseguiu controlar aquelas 12 tribos que ele criou, que eram tudo irmãos, parentes e tudo mais. Dentro do centro espírita, nós temos que ter uma calma além da alma, uma paciência acima de tudo. Mas também a gente não pode perder o pulso, porque tem muitos irmãos que chegam novos, como eu disse, são infiltrados pelas trevas, mansos, doces, eu chamo de bico doce, né? Vem com todo agradinho, depois começa a soltar seus venenos, começa a criar panelinha dentro do grupo, e não importa o tamanho do grupo, não. O nosso grupo, eu vou te contar, o nosso grupo tinha 30 pessoas em 94. Escuta bem, isso vai ser a maior orientação para você, se servir, claro, evidente. Ele reduziu para 2, na casa que a gente frequentava. Depois de 2, ele subiu para 4, reduziu para 2. Daí subiu para 6, reduziu para 4. No que subiu para 6 de novo e firmou, agora firmou e tal. A gente era participante da casa espírita e a gente estudava toda sexta-feira, às 7 horas da noite, às 9. A gente estudava 2 horas de estudo. Eu tenho a cartinha até hoje. Mudou a direção da casa mandou uma carta dizendo que nós estávamos proibindo as pessoas de participarem com a gente. Não, mas não, a gente convida, o pessoal vem, vai embora. Mas porque vocês estão num grau muito elevado, então vocês têm que voltar para estudar o básico, para eles poderem acompanhar. Falei, não, vamos formar outro grupo de estudo de iniciante para não parar o nosso e continuar o deles. Então, a gente se dedica a eles e tal. Não, a gente não tem espaço para isso e tal. Então, é melhor vocês entregarem a chave e comparar com o estudo. Nossa, mas isso me doeu. Isso me doeu, eu chorei. Falei, como é que é? Eu estou numa casa espírita? Eu falei, eu não me conformava, né?
Isso em 94. Eu falei, eu não me conformava. Né? 94, não, 90 e poucos. Acho que era 98. Você me corrigiu. Eu estou achando que eu estava muito atrasado. O grupo começou em 94. E daí eu falei, meu Deus do céu. Daí, no grupo tem outra coisa. Quando você forma um grupo, todo mundo quer pôr um nome no grupo. Nós também passamos por isso. Daí a espiritualidade veio e falou assim, marca no papelzinho o que vocês tirarem é o nome, que já está certo. Daí nasceu o Batuíra. Nasceu o Batuíra. Para não ter nenhuma discordância um do outro, você entendeu? Porque nós ainda precisamos, olha só, nós precisamos disso, pegar um papelzinho para escolher o nome, porque a espiritualidade envia, parece que não serve, tem que ser o nosso nome. Parece que somos nós que vamos comandar. Então, essas coisas distanciam e esvaziam o grupo. Tá? Então, o que acontece mais com isso daí? Daí que nós pediram a chave, nós não tínhamos lugar, nós viemos para a minha casa. Sentávamos os 4 na casa e falamos, o que nós vamos fazer? Vamos continuar estudando. E não fomos mais na casa, começamos a estudar na minha casa com o grupo Batuíra. Um dia estou passando numa rua, olhei assim, aluga-se, uma casa boa, enorme, grande, falei, mas como aluga-se? Falei para a espiritualidade, como que vai alugar isso daí? A gente não tem dinheiro, a gente cata papelão, latinha, a gente ajunta ferro velho, a gente faz bolo, faz salgado, queira servir para vender, para fazer comida, né, para poder ganhar fundos, para manter os livros, essas coisas. Ele falou, não, vai lá e conversa. Fui na imobiliária, cheguei na imobiliária, para ser mais rápido e resumido, conheci um senhor lá, ele falou, mas para que é a casa? Falei, é para um centro espírita. Mas que centro espírita do quê? Não é de macumba, não. Falei, não, a gente é um centro espírita kardecista. Ah, minha esposa frequenta a casa de Jesus. Eu falei, é da minha amiga Silvia, Deus Pascoal e tal. Sim, sim, é lá. Ah, vamos alugar a casa para vocês, sim. Alugamos a casa, ficamos 14 anos na casa. A espiritualidade abriu as portas. E hoje nós temos um lugar de mais de 1.000 metros quadrados. Então a espiritualidade providencia tudo. Agora, você pergunta para mim como que construiu esses 1.000 metros quadrados, nem eu sei. Apareceu tijolo, apareceu areia, apareceu gente para ajudar, apareceu outro para isso, para aquilo, sem luxo. Sem luxo. É tijolo e cimento. Sem luxo. Para que todo mundo possa entrar. Respondi? Décio, obrigado. Você quer dar continuidade à água? Tem mais alguma pergunta? O que a gente faz? O que podemos fazer, Décio? O encerramento. E depois, se alguém tiver alguma pergunta pelo horário, continua aí, vai fazendo o bate-papo. Como você chamou, dedo de prosa. Dedo de prosa, dedo de prosa. Então, vamos encerrar aqui com a nossa aguinha. Sabedores que a água, ela tem uma a molécula que absorve as energias, né? Como a gente sabe a história daquele estudo daquele japonês dos cristais que deformam e que ficam mais perfeitos pela forma do pensamento e do amor. Então, eu queria agradecer aos médicos, aos terapeutas, aos espíritos afins e ao nosso Mestre Jesus e à sua Mãe Maria, pelas